Partiremos agora para um quadro. Para um quadro. Pela risadinha dele ali. Esse quadro chama... É bacana, Antônio, é bacana. Esse quadro se chama Flash Black, que é exatamente algumas particularidades da sua pessoa. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer. Vamos falar de beleza negra. Quem é a pessoa mais top de beleza que você pode destacar? Eu vou ter que falar duas, porque senão... Bom, em primeiro lugar, eu não posso deixar de dizer que a minha querida Tatiana, minha esposa, é a pessoa que me encanta, é a beleza que me encanta. Então, não posso dizer... Também tem a beleza das minhas filhas. Então, são várias as belezas que me encantam. Mas eu entendi exatamente a sua pergunta de ícone de todos. Eu quero falar de uma pessoa que, desde que eu tinha 11, 12 anos, eu achava uma das mulheres mais lindas e eu continuo achando, que eu já vi. É uma cantora que, quem é mais jovem, acho que aqui nessa sala ninguém vai lembrar dela. Olha que coisa, como é que é o universo cultural. Ela chama-se Diana Ross. Diana Ross. É uma das mulheres mais talentosas e mais lindas que eu conheci. Para você que é jovem, que é novinho, não sabe quem é a Diana Ross já foi uma sumidade, tanto quanto Beyoncé é hoje. Sim. Ela já foi a rainha da indústria cultural americana. A Diana Ross foi a pessoa que descobriu o Michael Jackson. Ela revelou o Michael Jackson. É uma cantora maravilhosa. Ela era de um grupo, começou a sua carreira num grupo chamado Supremes, um dos artistas da Motown. Diana Ross gravou e cantou com Lionel Richie, cantou com um mundo de gente. Está viva, graças a Deus. Ainda é um patrimônio da música mundial. Então, quando fala de beleza, eu sempre vou lembrar da Diana Ross. Essa daí. Agora, falando exatamente aí das nossas... Estamos tomando aqui um vinho. Tá bom o vinho? Maravilhoso. Tomando aqui um vinho e tal. Às vezes nós nos excedemos, né? Uhum. Eu não sei se, como fora de São Paulo as pessoas chamam, mas aqui nós chamamos de dar um PT, né? Perda total. Alguns chamam de porre. Qual foi o pior porre que já tomou na vida? Pior acho que foi o único. Foi tão grave que eu nunca mais esqueci. Eu tomei um porre quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu tinha um professor de teatro, que era professor da escola, e nessa época que eu tava dormindo na escola, rodando, um dia ele me convidou. Vai ter uma festa na minha casa, quero convidar você. E ele era, além de professor de arte, mas ele era professor de teatro, ele era ator no circuito de teatro. Então, era uma festa da classe artística na casa dele. Ela foi ali na região do Rebouças. Para mim, na minha época, que morava numa casa de 2 cômodos, ali na rua Melo Alves, ali na região de Pinheiros, era rico. Para mim, era rico. Hoje eu sei que não é, mas na época era rico. Eu fiquei todo emocionado. Vou numa festa de rico. E fui. Só que eu cheguei cedo demais na festa. A ansiedade era tão alta que eu cheguei às 17 horas. Nossa. Aí ele olhou, me recebeu, falou, não, fica aí e tal, só que a cerveja está quente ainda, está tudo quente. Que você não quer tomar alguma coisa? E eu falei assim, não sei o que tem. Ele falou, tem vodka. Aí ele botou meio copo, assim, meio, pouca coisa, de vodka, e eu tomei. Só que eu não tinha comido o dia inteiro. Meu Deus. Aliás, já tinha uns 2 dias que eu não comia direito. Nossa. Que eu passava muita fome. É o seguinte, eu me lembro de 2 momentos depois disso. Porque é o seguinte, todo mundo que chegava na festa, ele pintava o rosto de maquiagem fluorescente. Então, eu me lembro de estar sentado num poste na frente da casa dele, na Avenida Rebouças, e com um cachorro em volta. Isso eu lembro. Cachorro. Um cachorro. Cachorro. E me lembro depois de acordar no outro dia no quarto da casa dele. Eu não vi a festa. Perdeu a festa. Eu perdi a festa. Esse foi o maior PT e o único PT da minha vida. Porque depois desse eu não quis mais saber de quem. Porque é ruim, viu, cara? Depois fica mal, viu? A pessoa fica quebradinha. O famoso cozido.
E Eu aí, quero mandar um abraço, inclusive, pro Luiz Melo, se tiver algum lugar vendo esse negócio aqui, cara, me procura no Instagram que eu sou louco para te reencontrar, professor do Colégio Tabacô, na Zona Sul. tá vendo? Black People une pessoas, entendeu? Opa. Black People tá aqui para isso. O amor está no ar. O amor está- Agora é o seguinte, a gente sabe que grana é algo que oscila muito na vida de todos nós, né? Tem época que você fala, meu, tô bem. Sim. Tem época que você fala, meu, tá complicado. E a gente sabe que em alguns momentos, quando a grana encurta, nós sabemos que esse perrengue, que nós chamamos aqui em São Paulo, esse perrengue normalmente nos coloca em saia justa. Então, assim, qual foi o maior perrengue que você já passou na vida? Do ponto de vista financeiro, difícil é escolher quais deles. Ai, cara, já passei por várias. Eu vou contar uma maravilhosa. Mas essa não era exatamente um perrengue, mas era um momento que eu estava razoavelmente financeiramente coberto. Mas eu me lembro que fui para Salvador. Eu fiquei impressionado, e eu trabalhava no governo federal, fiquei impressionado como o racismo na maior cidade negra, percentualmente, do Brasil era forte. Eu me lembro que eu cheguei num hotel e eu olhava em volta no hotel, não tinha um pretinho. Nada. Ninguém. Nada. Só eu e, na época, a ministra Matilde Ribeiro. E a gente resolveu, vamos jantar. Então, vamos jantar. Aí, a hora que a gente pediu, vamos jantar, vamos comer. Vamos pedir um vinho. Aí veio o garçom. Falei, eu queria... O que você tem de vinho? Mas o que o senhor deseja? Falei, eu queria um vinho encorpado, sabe? Sim, tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas vinho assim é caro. E eu fiquei indignado e falei para ele assim, eu não perguntei o preço. Eu falei que eu queria o vinho. Aí ele falou, pois não, senhor, desculpa. Aí ele foi lá, colocou um vinho, beleza, bonito. Quando veio a conta... Quando veio a conta, o vinho custava, eu não me lembro quase, mas era alguma coisa do tipo de 3, 4 mil reais, alguma coisa... Misericórdia! E aí, eu olhei para a conta, a ministra Matilde olhou para a conta e ela começou a me xingar. Ela começou a falar, você é um picareta, não vou falar a palavra que ela usou. E eu falei, não, fica tranquilo, eu vou pagar. Eu tinha o dinheiro para pagar, mas acho que era todo o meu salário. Né? E não, ela falou, não, vamos dividir, pagamos, mas acho que não foi o momento mais pobre da minha vida, mas foi um perrengue. Você chegar a garrafa de vinho, imagina o cara fala, cara, o quê? 500, 600 reais, né? Agora me chega uma garrafa de 3 mil reais, eu desmaiava na hora. Exatamente. Agora, uma pergunta. Qual foi o dia mais feliz da sua vida e qual foi o dia mais triste da sua vida? Não precisa ser nessa ordem, mas a que você se achar mais feliz confortável. tem vários, e vários na mesma proporção, não é malandragem. Dia feliz é dia que seus filhos nascem, cada um deles. Sabe? Não tem, por mais que você esteja no perrengue, por mais que você esteja com problema, nascimento do filho é algo muito superior. Mas como eu acho que isso não vale também, mas eu também, se não cito, fica mal. Então eu estou citando. Um dia, momento feliz. Mas eu queria citar um dia muito especial. Em 2001, eu fui convidado a fazer... Eu trabalhava eu era assessor da prefeita de São Paulo, que na época era Marta Suplicy, e eu cuidava de políticas de igualdade racial. Eu era coordenador de um órgão chamado Coordenadoria do Negro, CONE. E o presidente da República, na época, era Fernando Henrique Cardoso. Eu fui convidado, como coordenador da CONE, a compor a delegação governamental para uma conferência da ONU, que tratava de igualdade racial. Foi em Durban, na África do Sul. Foi a conferência de contra racismo, intolerância, xenofobia e intolerâncias correlatas, que aconteceu em 2001 na África do Sul. E eu me lembro de ter sentado num plenário e que eu olhava para um lado, meninos, estava o Yasser Arafat. Nossa. Eu olhava para o outro lado, estava o Fidel Castro. Eu olhava, ou seja, e a gente estava esperando
a participação do Nelson Mandela, que era o presidente na época da África do Sul. Né? E isso estava acontecendo na África do Sul. Então eu olhava assim, e eu olhava para o outro lado, estava o Danny Glover, eu olhava para o outro lado, e aí... Danny Glover, inclusive, é casado com brasileiro. É isso, é casado com uma amiga nossa, inclusive, ali Ana Cavaleiro, grande. Né? E aí, por que isso é um dia feliz? Porque você imagina, para quem teve a infância que teve, para quem teve na rua, num dado momento, você está sentado com uma plaqueta escrito Brasil com Z na sua frente. E você está numa conferência das Nações Unidas para discutir um tema tão importante e tal, foi um momento que eu sozinho num canto chorei. Caramba. De felicidade. Aquele era um momento muito de felicidade e tal. Então, acho que é isso. Que louco. Prazeroso, cara. Prazeroso. Aquele momento, certeza. Eu não entendo. Incrível. Entendo. Qualquer um que estivesse sentado naquele momento. E o dia mais triste. Importância. E o dia mais triste foi quando meu pai, que não permitia que eu tinha amigos, descobriu que um amigo chamado Odair, foi na minha casa. Eu não apresentava a casa para ninguém, porque não podia ir lá. Mas ele achou e foi. Num domingo, e ele estava lá. E aí o menino chamou e falou: quem é você? Eu sou amigo do Antônio, Toninho na época. Sou amigo do Toninho. Ah, é? Você é amigo dele? Aí ele me chamou e falou assim: esse cara é seu amigo? Eu falei: meu amigo da escola. Aí ele, na rua, na frente de todo mundo, me bateu. E pela primeira vez na vida eu devolvi. Foi assim que eu fui expulso de casa. Então foi o dia mais triste da minha vida. Por quê? Porque era uma ruptura com relação à família. Me preocupei muito com a minha mãe, que é uma pessoa que eu mais amo nesse planeta, por tudo que ela passou na vida e por tudo que ela representa para mim, para os meus irmãos, e porque eu não sabia, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Sabe? Então foi o dia mais difícil da vida. Pesado. E nessa questão, desculpa até a pergunta, nessa questão de quando você saiu da sua casa, você continuava vendo a sua mãe? Você ia... Sim, eu via escondida. Ela era vendo escondida, era quando eu conseguia comer uma comidinha, quando eu conseguia trocar de roupa, tal, era quando eu passava lá, né, em casa e tal. E um dos dias mais alegres também foi o dia que eu e meus irmãos, principalmente meus irmãos, conseguimos tirar ela da casa do meu pai, né? Quando ela saiu e foi morar sozinha, e passou até a vida dela tranquila e tal. Bom, então é isso. E apesar de tudo, um dia muito triste também foi o dia da morte desse meu pai. É engraçado, né? Sim. Mas é seu pai, de qualquer forma. Exatamente. A gente passa mais um... São dias. Mas assim, o mais lindo também, no último aperreio, esse aperreio que me deu essa lição, eu não vou falar qual é. Mas um dia, nesse aperreio, alguém me mandou um vídeo de um angolano que viralizou. E que o angolano fazia uma descrição seguinte, que ele dizia o seguinte: tudo passa. E, nossa, isso aí foi apresentado para mim como uma verdade, uma descoberta tão óbvia e que a gente nunca pensa. Assim, tudo passa. Então, assim, você está vivendo um momento de alegria, está da hora, está maravilhoso, você está com a sua família, sua esposa te ama, está entrando dinheiro, tal. Saiba de uma coisa: passa. E você está no fim do poço, não tem dinheiro, sua mulher foi embora, sua família te odeia, você perdeu o emprego, não tem dinheiro, está no fim do poço, passa, também passa. Essa é a maior lição que eu ouvi aquele dia, assim, tudo passa, tudo. Eu vi uma vez, a única coisa que é definitiva é a morte, que a gente sabe, né? Até onde a gente sabe. Sim. Né? A gente não sabe o que tem depois. Agora, na vida, tudo passa. Então, se você começar a prestar atenção de que naquele momento de felicidade, que você está na sua super casa, tomando seu vinho maravilhoso e com a sua família maravilhosa, se você souber que aquilo passa, você vai saber valorizar aquilo na profundidade e vai saber olhar para aquele que não tem com amor, com empatia, com solidariedade. Também naquele momento que você está no desespero, pensando em tirar a sua vida, se você souber que tudo passa, você tem a oportunidade de
construir o futuro, construir o que vem à frente, construir aquilo de maneira positiva. Então, essa é uma lição que a gente tem que aprender. Sensacional, sensacional. Eu vi um cara falando exatamente sobre isso, de um rapaz que perguntou para um rei, eu acho que foi para um rei, isso mesmo. sobre humildade, né? Ele falou Tudo para você manter a humildade, você saber que tudo passa. O que é mais importante para você que é um rei? Qual foi a maior lição? O que você tem de falar como uma lição? E ele disse, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Caramba. Até dá uma secadinha aqui. O vinho também acabou, passa. Exato. Até o vinho. Ô, mozão, não vai passar não, hein, mozão? Vai Não, me isso amar. não, né? Vamos se amar aí pro resto da vida, hein? É isso aí. Você não tem nem escolha. Isso não é nenhuma escolha, saiba disso, hein? Saiba disso. E a última pergunta, não menos importante, mas a última. Quem foi o maior negro da história para você? O maior negro da história? Negro ou negra, claro. Pode, já que eu vou terminar com polêmica. Já que você gosta de pimenta. O Rodrigo gosta, ele gosta. O maior negro da história para mim foi Jesus Cristo. E... essa resposta foi profunda. Essa foi boa.